Eu sou Inara Regina Costa e você acompanha agora o 7º episódio do podcast Elas na Ciência. Pesquisadoras e empreendedoras conectadas pela ciência e tecnologia na Amazônia. Um projeto da Universidade Federal do Amazonas em parceria com o portal Edilene Mafra. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM. No episódio de hoje, vamos conhecer uma pesquisa que está sendo desenvolvida na Universidade Federal do Amazonas em parceria com a Fundação Hemoam, Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas. A pesquisa está alinhada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, Saúde e Bem-Estar. Olá, Inara. Olá, você que está acompanhando este 7º episódio e eu vou apresentar para você a entrevistada de hoje. Nós vamos conversar com a doutora Adriana Malheiro Alemarie. Ela que é graduada em Ciências Biológicas e tem mestrado e doutorado em Imunologia Básica e Aplicada. É pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Amazonas, atua nos programas de pós-graduação em Imunologia Básica e Aplicada e Biotecnologia da UFAM e Hematologia UEA-Hemoam. Coordena o projeto Estudo de Biomarcadores Imunológicos em Pacientes Convalescentes da Infecção pelo vírus SARS-CoV-2, Covid-19. Seja bem-vinda, professora. Oi, Inara, Edilene. Agradeço muito o convite por estar aqui presente, participando desse importante podcast para discutir ciência com vocês. Espero levar alguma mensagem para o público, né, sobre a participação das mulheres na ciência. Professora Adriana, muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente viu que a senhora se especializou em imunologia básica e aplicada. E o que despertou o interesse em estudar o sistema imune, inclusive asmas e outras condições alérgicas? Conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Então, ainda na graduação, né, em ciências biológicas, eu sempre gostei muito da parte mais voltada para os humanos, né? Estudos em seres humanos, porque a biologia, você tem N fatores para serem estudados. E aí me despertou essa vontade de conhecer mais como seria a resposta imunológica em diferentes doenças. Então, naquele momento, eu procurei a universidade para fazer iniciação científica e comecei minha trajetória também fazendo iniciação científica lá na USP de Ribeirão Preto, né, onde depois eu ingressei no mestrado e posteriormente no doutorado. E me apaixonei pela área de imunologia. Então, foi uma escolha, talvez um pouco naquele momento, sem ter muito conhecimento, né? Como um jovem que está na graduação, mas que posteriormente virou uma grande paixão. A imunologia é uma paixão para mim. E eu gosto muito tanto de dar aula de imunologia, quanto de pesquisar nessa área. E a gente foi evoluindo nesse desenvolvimento e acabei me voltando, quando vim para o Amazonas, para trabalhar em doenças infecciosas e doenças hematológicas, né, buscando atender a necessidade, né, dos estudos no estado do Amazonas. A senhora é natural de São Paulo e está há quanto tempo já em Manaus? Eu sou de São Paulo, no interior de São Paulo, né, nasci em São José do Rio Preto, depois fui estudar em Ribeirão Preto, onde fiz minha graduação, um mestrado, doutorado, e quando eu terminei meu doutorado, eu terminei em 2003, final de 2003, eu recebi um convite para trabalhar como pesquisadora na Fundação Hemoam, por um projeto que é uma parceria, acho que nós não temos mais esse edital, mas era uma parceria entre CNPq e FAPEAM. Foi no momento que a FAPEAM se iniciou no estado do Amazonas, né? A FAPEAM ela começou em 2004, então eles lançaram esse edital e aí o grupo do Hemoam, os diretores do Hemoam, por um acaso, né, me identificaram e acabaram me convidando para vir conhecer. Eu vim conhecer o Hemoam, fiz o projeto, submetemos o projeto no início de 2004,
que passou por uma avaliação, né? E no meio do ano de 2004, então, ele foi aprovado e eu decidi vir morar aqui para desenvolver esse trabalho. Então, eu iniciei aqui em 2004, né? Já vai fazer 20 anos. Agora, em setembro, completo 20 anos de estado do Amazonas. E também recém-doutora à época, né? E aí começamos, então, a desenvolver os trabalhos, estudar algumas doenças. Iniciamos com hepatite C e fomos evoluindo para outros estudos aí ao longo desses 20 anos. Inclusive, professora, eu tive a oportunidade de lhe conhecer nessa fase desse projeto grandioso, né, que fez muita diferença, até fomentou políticas públicas para essa área no EMOAN, né? Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é algo que realmente vem levando a gente a refletir demais, né? Que é o espaço da mulher, né? E nessa trajetória, né? A senhora sentiu diferença, alguma diferença pelo fato de ser mulher? Teve um desafio maior por conta disso? Bom, eu acredito que ser mulher já é desafiador, né? Dentro da ciência, das pesquisas. Com certeza, isso é um diferencial. A gente vê em muitas questões, por exemplo, os próprios editais, o maior número de homens sendo contemplados, a ocupação de cargos, né? Na maioria das vezes a gente tem mais homens ocupando, assim como você passa por várias outras dificuldades, como assédios, né? Muitas vezes a gente passa por assédios. Na área de imunologia, por exemplo, quando eu iniciei, nós tínhamos lá um número muito maior de homens pesquisadores na área do que mulheres. Talvez isso já tenha se equilibrado um pouco mais, porque ainda se considera uma área que tem mais mulheres, né, nas áreas biológicas, né, biomédicas, que vieram posteriormente, são áreas que contemplam muitas mulheres na graduação e, consequentemente, seguem depois para a vida acadêmica, para o mestrado, doutorado. Então, hoje a gente tem um número maior de mulheres. Mesmo assim, né, nós ainda temos mais homens fazendo pesquisas na área do que mulheres. Então, assim, é desafiador. Eu acho que a gente precisa cada vez mais estimular a participação das mulheres na ciência, na pesquisa, buscar, né, contemplar as mulheres com mais editais, com mais fomento, com mais programas como este, por exemplo, desse podcast. Eu acho que isso tudo faz com que as mulheres avancem, né, em relação à pesquisa e à ciência no Brasil. Professora Adriana, falando em pesquisa, uma das suas pesquisas é exatamente a investigação como o sistema imunológico dos profissionais da saúde da Fundação EMOAN responde à vacinação contra a Covid-19 e os seus efeitos colaterais. Né? E eu lembro que eu tomei a AstraZeneca e a Pfizer, né? E a reação que eu tive foi o braço dolorido, ainda bem que foi só essa reação. Né? E aí eu gostaria de saber quais são os primeiros resultados que a senhora vem coletando dessa pesquisa e qual é a vacina que a senhora está estudando. Então, esse projeto, ele foi uma ideia que nós tivemos assim muito rapidamente, né? No início de 2021, quando foi liberado no Brasil o primeiro lote de vacina, que era a vacina Coronavac. A Coronavac, que depois vieram as outras, né? A Pfizer, a AstraZeneca, mas naquele primeiro momento, a Coronavac era uma vacina que ela tem uma constituição muito biológica. E ela não usa tecnologias mais avançadas, como de DNA ou outras moléculas. Ela usa um micro-organismo, vírus, né, atenuado, que a gente fala, como se o vírus estivesse morto, né? E aí, por isso, ela foi a primeira vacina a ser feita, porque é uma metodologia que já se consolidou no mundo todo, que já foi muito utilizado para outras vacinas. Mas ela foi colocado à época que ela tinha um percentual de 50% de eficácia, né? Então havia uma preocupação. E como nunca se fez uma vacina tão rapidamente, foi um tempo recorde de produção de uma vacina para uma determinada doença, então havia muitos questionamentos se realmente se tinha testado a vacina contra os efeitos colaterais. Né?
Porque além da eficácia, a gente precisa avaliar também se essa vacina não vai causar outros danos nos indivíduos. E naquele momento todo mundo ficou se perguntando, mas será que isso realmente é eficaz e não causa nenhum dano, né? Então, naquele momento nós vimos que se iniciaria a vacinação do pessoal da área de saúde e por isso nós começamos a trabalhar com os servidores da Fundação Emoan, porque todos iriam receber a vacina naquele momento. Então, foi em março de 2021. Nós fizemos uma coleta antes deles receberem a vacina e depois fizemos um acompanhamento ao longo do tempo, ao longo do ano de 2021. O que a gente observou que era uma questão que se questionava era se o indivíduo estava produzindo anticorpo. Porque houve muita polêmica em cima disso, se essa vacina induziria a produção de anticorpos contra o vírus, né, da Covid-19, e se esses anticorpos seriam eficazes na proteção. Porque a vacina ela serve para proteger o indivíduo ao longo do tempo. Não iria fazer a cura do indivíduo naquele momento, mas prevenir, né, uma outra infecção, uma infecção. E aí, nesse sentido, a gente começou a avaliar, então, se havia essa produção de anticorpos, além de outros fatores também que a gente está avaliando ainda, né? Nós estamos avaliando vários fatores genéticos, moléculas inflamatórias. Esse projeto ele está em andamento. Mas a gente conseguiu também, com o avanço dos kits de dosagem de anticorpos, que também era um outro problema à época, né? A gente estava com aqueles kits rápidos, né? Kit rápido tinha muito problema de dar resultado alterado, falsos negativos, que a gente chama, né? Não pegar o anticorpo de forma específica. Então, a gente olhava os pacientes e parecia que ele não estava produzindo anticorpo. Mas depois, com os novos kits, as novas tecnologias envolvidas, a gente viu que não. Quando o indivíduo recebe a Coronavac, ele produz sim os anticorpos e estão lá. Ao longo do tempo, a gente vai tendo uma diminuição desses anticorpos, que é um processo natural do organismo. Mas todos os indivíduos que receberam a vacina, eles têm a produção de anticorpos. Então, assim, mostrando para a gente que, mesmo que a eficácia não seja igual à vacina da AstraZeneca ou da Pfizer, que usam tecnologias mais desenvolvidas, a Coronavac, ela faz uma proteção, né? Tanto que, posteriormente, né, depois desses estudos de vários laboratórios, não só o nosso, mas de outros laboratórios, se optou por a primeira dose, quem recebeu Coronavac receberia uma dose de outra vacina, né? Por exemplo, da Pfizer ou da AstraZeneca, justamente para que o organismo possa ser potencializado em relação à produção de anticorpos e também do que a gente chama de memória imunológica. Então, a pessoa é como se ela tivesse entrado em contato com o vírus e as células dela guardou isso na memória celular, digamos assim. E aí, numa próxima infecção, um próximo contato com o vírus, ela vai responder muito rapidamente, né? Evitando a evolução da doença. E principalmente evitando a evolução grave, que é aquele perfil que a gente observou, né, nos pacientes, que tinham um bom percentual, às vezes era até assintomático, mas alguns tinham sintomas e saravam, e outros evoluíam para a cronificação da doença, com episódios de pulmonares, né, outras doenças mais graves. Internar, aquela fase difícil que a gente acompanhou muito, né? Aquela fase bem difícil, né? Onde que muitos que cronificavam, internavam, entubavam, acabavam morrendo, porque ainda, né? Ainda a gente precisa estudar muito essa parte, mas a vacina ela já consegue evitar dos pacientes chegarem a esse grau de evolução, né? Então, sim, a Coronavac, ela tem essa capacidade. É claro que é melhor se fazer todas as doses que são indicadas, né?
da Coronavac e posteriormente as outras vacinas. Esse estudo ele foi realizado em rede, né? Então, tem resultados do Amazonas, mas também tem de outros estados, Esse né? da Coronavac especificamente, a gente tem aqui no Amazonas, né? Tem outros grupos, né? Por exemplo, o pessoal que produziu a vacina e também depois essa tecnologia veio para o Brasil, né? A Fiocruz começou a produzir todos esses institutos de pesquisa. Além de produzir, eles também testam, né? Eles fazem esses testes. Tem que fazer o teste antes de soltar para o mercado, mas posteriormente também se continua testando, né? Para ver se a longo prazo você não tem outros problemas que poderiam vir a acontecer. Então, até hoje não se identificou nenhum efeito colateral em função da vacinação, né? Que era também uma preocupação. Será que a pessoa vai desenvolver uma doença autoimune? Será que ela vai desenvolver um problema cardíaco por conta da vacina? Não, né? Então, até onde a gente sabe, até agora, a vacina ela não tem nenhum efeito colateral nesse sentido. Então, os grupos continuam estudando esses aspectos todos, né? Mas a gente vê que realmente ela tem uma eficácia, né? Ela leva à produção de moléculas importantes no organismo que vão gerar memória imunológica, então o indivíduo fica protegido por um segundo contato, um próximo contato com o vírus, que mesmo, e é bom que fique claro, que ela não tem o poder de impedir a infecção, né? Assim como qualquer vacina, mas a pessoa tem a infecção, mas ela se cura rapidamente, porque ela vai ter uma resposta rápida do organismo, uma resposta imunológica que vai ser eficaz para controlar a infecção. Por isso é importante acompanhar sempre o andamento da vacina, né? Exatamente para ver as reações e evitar alguns comentários que acabam negando o efeito positivo da vacina, né? Um dos maiores problemas é a questão do negacionismo contra a vacina, as vacinas, nessa fase tão difícil, né? Isso foi um erro, né? Um erro que a ciência, né, foi bombardeada, digamos assim, em relação a essa questão. E a gente tem que sempre defender a vacina, né? Como imunologista, eu sou muito a favor da vacina. O meu estudo de doutorado foi desenvolvimento de vacinas de DNA, uma tecnologia também muito nova. E as vacinas, elas salvam vidas, ela protege. Não só para a Covid-19, mas para todos os outros, né? Então, a gente tem lá o bem-estar da criança, por exemplo, né? Então, a criança, desde o nascimento dela, ela tem todo um calendário de vacinação que é importante ser feito, é importante ser acompanhado pelos pais, porque evita, por exemplo, uma criança ao nascer toma vacina para tuberculose, toma vacina para poliomielite. Quantas pessoas, né, no passado não tomaram vacina, que não existia para poliomielite, desenvolveram a paralisia infantil, né? Então, e a gente tem isso quase erradicado, né? Não existe mais quase, mas se você para de dar a vacina para essas diferentes doenças, com certeza isso vai voltar, porque a vacina ela tem essa capacidade de fazer o controle das infecções, né? Evitar que isso seja uma doença agravada. Bom, professora, nós estivemos no seu laboratório querido, na Fundação Emoan, e conversamos com alguns pesquisadores. E agora a gente tem uma pergunta da Larissa Nunes para a senhora. Olá, eu sou Larissa Nunes. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Adriana. Professora, qual a importância de se estudar as vacinas contra a Covid-19 na população do Amazonas? Então, Larissa é minha aluna de mestrado, né? E é muito importante esclarecer para a Larissa por que a gente está fazendo esse estudo, né, da vacina. A população do Amazonas é uma população que sofreu muito, né, com a infecção pela Covid-19. Né? Nós tivemos aí 2 ondas com o vírus, a primeira em 2020, a segunda no final de 2021, e por mudança até das características do próprio vírus, isso favoreceu, né, essas 2 ondas. E aí, então, a gente vê que aqui no Amazonas nós tivemos um número muito grande de evolução de quadro para
para uma clínica mais grave, o que levou a um grande número de mortes, né, infelizmente, principalmente em 2020. Então, e a gente se pergunta, existem fatores diferentes na nossa população, na nossa região, que possa estar levando a esse agravamento? Muito possivelmente a gente vai encontrar fatores, além dos ambientais, né, outros fatores que podem ser fatores intrínsecos ao paciente, fatores genéticos, que levam a um tipo de resposta imunológica diferente. Né, porque o paciente que agrava, ele tem uma exacerbação da resposta imune. Ele produz muita resposta imune, por isso que ele agrava. Então, nesse caso, né, ele perde o controle, o organismo dele perde o controle da resposta imune e ele acaba agravando. Então, existe sim algum fator, não só no Amazonas, em outros locais também, mas aqui a gente viu que isso foi bem aumentado em relação a outras regiões, né? Por isso que a gente está estudando alguns fatores que são próprios dos nossos pacientes, buscando alguma diferença em relação a algumas moléculas presentes na resposta imune. Temos mais uma pergunta para a senhora. Dessa vez é do pesquisador Wesley Barbosa. Eu sou Wesley, biólogo e pesquisador. Eu gostaria de saber da doutora Adriana qual a importância de se estudar os fatores genéticos de pacientes, né, que foram afetados com a Covid-19 na região norte, especificamente no estado do Amazonas. Obrigada, Wesley, pela pergunta. O Wesley também é meu aluno de mestrado e está estudando, faz parte desse projeto de vacina. E aí, então, qual é a importância de se estudar, né, os fatores genéticos? A gente pôde observar durante a pandemia da Covid-19, principalmente em 2020, que muitos pacientes agravavam com a doença e que isso o número de pacientes de mortes aqui no estado foi muito maior do que em outras regiões do país, né, e também do mundo. E isso nos leva a pensar que existe algum fator intrínseco do paciente que leve a esse perfil diferente, né, das outras regiões. E aí nós temos algumas particularidades aqui no estado do Amazonas. Uma delas é que a gente tem tanto população que são populações originárias da região, as populações indígenas, mas também temos muita migração, muito imigrante vindo para cá por conta do polo industrial. Então, a gente tem uma característica diferente, né, que pode estar envolvida nisso, como, por exemplo, o perfil genético de alguma molécula do sistema imunológico que pode estar interferindo. Esse é um estudo um pouco complexo de se explicar, né, mas ele a gente faz uma análise de moléculas específicas nos seus fatores genéticos para a gente poder avaliar se tem alguma influência na resposta que esse indivíduo está tendo frente a alguma infecção. Mas tem um perfil interessante que a gente já viu nesse estudo, né, e em outro estudo da Covid que a gente está fazendo também, que os indivíduos aqui do Amazonas, não só aqueles que têm Covid, mas o que a gente chama de indivíduos controles, né, que são aqueles que não, antes da Covid-19, eram amostras que a gente tinha, que a gente avaliou junto, e a gente viu que eles têm um perfil mais inflamado. Isso pode acontecer porque a gente tem diferentes doenças acontecendo aqui no estado, né, como várias arboviroses, os vírus gripais, os vírus respiratórios, né? A gente tem, por exemplo, Zika, tem vários vírus sazonais, principalmente nesse período de chuva, que acaba fazendo com que o indivíduo entre sempre muito em contato com essas infecções e que isso pode levar o indivíduo a ser um pouco mais inflamado, né? A malária, por exemplo, a gente tem indivíduos que já pegou mais de uma. Eu conheci um paciente que ele já tinha tido 30 malárias, né? Então, assim, isso faz com que as pessoas tenham um pouco mais de perfil inflamado. Não quer dizer que a pessoa está o tempo todo inflamada, mas que ela pode responder mais a uma infecção, né? Isso pode ser, né? A gente precisa ainda estudar muitos fatores, mas isso pode ser um dos agravantes que fizeram com que os pacientes evoluíssem mais, aqueles pacientes que cronificaram, né? Que foram a óbito,
por conta desses fatores que estão envolvidos no desenvolvimento da resposta imunológica. Mais uma das complexidades da Amazônia, né? Professora, voltando a um assunto que a gente até mencionou aqui no início do nosso podcast, a senhora, quando veio para Manaus, veio realizar uma pesquisa bem densa, complexa, que trouxe muita visibilidade para a sua área aqui, que foi uma pesquisa com células-tronco. Como é que a senhora avalia? Quais resultados ficaram dessa pesquisa, né? Primeiro, né, como é que a senhora avalia essa pesquisa para a área aqui e quais resultados ficaram? Pois é, essa pesquisa com células-tronco foi um marco na minha vida como pesquisadora, né? Eu acho que foi talvez a maior experiência que eu já tive, né? Porque nós trabalhamos com 2 projetos, um que a gente chamava de projeto local, que era um projeto que nós fizemos tudo aqui, escrevemos o projeto, né? Estabelecemos uma equipe, tinha vários médicos do Francisca Mendes participando, né? Tinha um médico que era um mentor também desse projeto e que a gente decidiu fazer, né? Então, naquela época, nós não tínhamos nenhuma infraestrutura assim, muito especializada para se trabalhar com células-tronco, mas eu aceitei o desafio e começamos a correr atrás dessa infraestrutura e do treinamento da equipe e o mais, talvez, que tenha sido mais difícil para a gente foi conseguir a aprovação, né, do Comitê de Ética, né, da CONEP, especificamente, para poder desenvolver esse projeto aqui no estado do Amazonas. Então, nós montamos um laboratório no Emoan, um laboratório que era bem pequenininho, mas que atendia o que a Anvisa pedia, que tinha que ser tudo estéril, porque a gente ia injetar essa célula-tronco no coração do paciente com infarto do miocárdio. E aí preparamos tudo, mas a CONEP levou 3 anos para aceitar que a gente era capaz de fazer esse estudo no estado do Amazonas. Eu nunca desisti da ideia porque foi um desafio mesmo, né? Então a gente tinha pastas e pastas de documentação e só conseguimos resolver isso quando eu decidi ir a Brasília, na CONEP, discutir com os relatores lá por que o projeto não estava funcionando, não estava sendo liberado para a gente poder executar aqui. Conseguimos essa liberação, ao mesmo tempo nós estabelecemos uma parceria com pesquisadores que eram de outras regiões do Brasil, porque na época a gente tinha vários projetos acontecendo em rede nacional, e nós entramos nessa rede nacional também, mas começamos a fazer. E era um projeto que, pelo lado pessoal e humano, né, a gente acabou se apegando muito, porque os nossos pacientes eram pacientes que estavam em risco de morte súbita, né? Eles podiam morrer a qualquer momento, porque o coração deles já estava muito com um avanço muito grande de lesão, né? Uhum. Mas se criou uma esperança muito grande nesses indivíduos. E aí nós começamos a gente fazia a coleta do próprio paciente, era um que a gente chama de transplante autólogo, né? Um implante autólogo de células-tronco, e a gente coletava dele mesmo e depois preparava no laboratório. Então a nossa parte era fazer toda a separação, preparação da célula. E aí a gente levava para o Hospital Francisca Mendes, onde um cardiologista hemodinamicista ia injetar essa célula através do cateterismo no coração deles. A gente teve, sim, muita sorte, nunca morreu nenhum paciente, né? Não aconteceu nada. E é muito interessante que a gente via melhora nesses pacientes. Então, após a injeção das células-tronco, a gente acompanhava esse paciente por 1 ano, então com teste de caminhada, todos os exames cardiológicos, né? Então fizemos parceria com um hospital na época, Santa Júlia, que a gente pagava um valor para o Santa Júlia para poder fazer ressonância magnética, que era o único hospital que tinha. Conseguimos com a Secretaria de Ciência e Tecnologia da época um equipamento que a gente precisava, né, para poder acompanhar os pacientes, que acabou ficando
está até hoje no Francisca Mendes. E aí a gente fez todo esse acompanhamento. Então a gente observou que sim, tinha melhoria desses pacientes. Mas esse projeto, foi um projeto muito caro, tanto em termos de recurso financeiro, né? Como também do desgaste de acompanhamento, porque é uma técnica difícil, né, de se trabalhar e que a gente tinha assim, pouca infraestrutura. Mas eu posso dizer que foi um projeto que teve bons resultados, porque se a gente já perdeu contato com os pacientes, né, pelo menos nós como pesquisadores da área básica, talvez os médicos ainda tenham esse contato no Francisca Mendes, mas eu não sei dizer quantos desses pacientes, quanto tempo eles sobreviveram, isso já tem algum tempo, a perspectiva de vida deles não era muito alta, mas com certeza nós conseguimos prolongar a vida deles por um tempo. Então eles eram muito gratos, né, e era interessante que, como eles iam direto com a gente, era no EMOAN que isso acontecia. A gente fornecia as medicações, tudo que eles precisavam. Então, eles chamavam a gente de anjo da guarda, né? Era uma coisa que... verdadeiros anjos da guarda. A gente se sentia muito emocionado com aquilo, né? Porque era uma pesquisa que estava tendo uma aplicação direta e melhorando a qualidade de vida do indivíduo, né? A senhora pode dizer que foi a pesquisa da sua vida, então? Eu acho que foi. A pesquisa da minha vida. Pesquisa que foi o maior desafio, talvez, né? Isso rendeu um prêmio lá no Senado Federal, né? A gente recebeu que eles chamam de voto de aplauso, né? Mas é uma homenagem que os senadores fazem, né? E eles fizeram essa homenagem para o nosso grupo porque a gente tinha conseguido trazer, então, essa pesquisa com células-tronco para o estado do Amazonas, né? Professora, a gente já está caminhando para o nosso final, né, para o nosso encerramento. E aí eu pergunto, da pesquisadora Adriana Malheiro, qual a sua mensagem para aumentar a participação das mulheres na ciência e tecnologia na Amazônia? Acho que é essa questão do enfrentamento mesmo, né? Por exemplo, quando eu falei a questão do projeto de células-tronco que foi desafiador, eu me lembro que na época eu era uma das poucas mulheres do projeto e estava coordenando esse projeto, né? Então, eram muitos médicos, né, do gênero masculino, e eu e mais 2 estudantes. Então, a gente já via a diferença ali. Mas isso não pode assustar a gente, né? A gente não pode ficar assustado porque você é minoria num determinado espaço. Na realidade, nós somos maioria no mundo, né? As mulheres dominam o mundo, mas quando se fala em algumas profissões, em algumas ocupações, nós somos minoria. E isso precisa mudar, né? Nós precisamos enfrentar, nós precisamos batalhar, nós precisamos conseguir os nossos espaços. Então, eu sempre falo com as minhas alunas que precisa ter coragem para enfrentar muitas coisas, e eu acho que a gente não pode deixar ninguém dizer que porque você é mulher você não pode fazer isso ou aquilo. Professora Adriana, muito obrigada então pela sua presença, agradeço, gente. Pela sua participação. A gente deseja sucesso nas suas pesquisas e também agradeço a você pela sua companhia, por estar nos acompanhando, e hoje eu quero fazer 2 convites. Primeiro, você já sabe, né? Se não assistiu os episódios, assista, por favor. E o segundo convite é: atualize a sua carteira de vacinação. Obrigada. Nara, obrigada pela companhia, professora Adriana Malheiro. Uma honra lhe ter aqui. Acho que o seu é um exemplo, sua trajetória só comprova de que a ciência, ela salva vidas, né? E que bom que a gente tem uma cientista como a senhora aqui atuando no Amazonas. Obrigada, gente. Hoje a gente está encerrando esse episódio e você pode, inclusive, entrar em contato com a nossa equipe, sugerir outras pesquisas nos nossos canais. No Instagram, na rede social Instagram, nós somos @elasnacienciapodcast. No YouTube, o nosso canal, @podcast Elas na Ciência. Você também pode mandar um e-mail para elasnacienciapodcast@gmail.com. No portal Edilene Mafra tem uma seção especial para você, onde você encontra os links dos áudios e dos vídeos. Até a próxima edição!